Olá, meus amigos, graças a Deus, muita luz, prosperidade à sua vida, com a graça de Deus. Mais uma vez estamos juntos através do Saindo da Crise. E se você está acompanhando a nossa programação e precisa de ajuda, você não tem com quem desabafar, você não tem com quem contar, você já bateu em tantas portas e ninguém pôde te ajudar, saiba que a partir de agora nós estamos nos colocando à sua inteira disposição. Prepare um copo com água, coloque aí ao lado do seu televisor. No final desse programa, você vai poder beber desta água que vai ser consagrada. E se você deseja enviar uma mensagem de WhatsApp, um áudio, você pode enviar para o 11 3573 3500. 11 3573 3500. Pessoas preparadas vai responder a sua mensagem através do WhatsApp. Caso você deseja conversar, muitas das vezes por você não ter ninguém para te ouvir, você está aí precisando de uma palavra, de uma direção, de uma orientação à luz da palavra de Deus, então você pode ligar pelo 48 3216 6162, tá bom? Vamos começar o programa de hoje com essa matéria, já em seguida eu volto falando o que vai acontecer nessa próxima segunda-feira. No embalo da virada do semestre, muitas pessoas também conseguiram virar a chave. Em meio às incertezas, o pessimismo, o esgotamento financeiro, elas se superaram e souberam aproveitar as oportunidades. Uma delas, buscar direção e retaguarda espiritual para vencerem as forças ocultas que insistem em oprimir milhares de vidas. No Congresso para o Sucesso, 27 bispos e pastores de vários estados transmitiram do altar todo o poder capaz de impactar, transformar e fazer a diferença. Eu cheguei com a minha vida em todas as áreas destruída. Eu cheguei na igreja praticamente morando na rua, né? Como mendigo, morador de rua. Morador de rua? Morador de rua. A sua situação chegou a um ponto que você começou a viver na rua? Vivi na rua. Cheguei a pegar 2 vezes pneumonia. Uma em São Paulo e outra no Rio de Janeiro. Eu andava que nem andarilho pelos estados. O que te levou pra rua, Guilherme? Os vícios. Eu venho já de uma família, de um lar... na miséria, né? Desde que eu me interno por gente que eu me lembro, com 7, 8 anos, então eu já não tinha o que comer dentro de casa. Então ali era muito frustrante. Às vezes faltava energia. Eu lembro que meu pai fazia gato na rua para ter energia dentro de casa e às vezes a companhia de energia cortava lá no poste para ele não conseguir puxar gato. Então eu já venho de um lar de miséria extrema. Ó Deus, eu creio que foi o Senhor que trouxe essa criatura aqui hoje. E não trouxe para coisas pequenas, o Senhor trouxe para coisas grandes. Faz ela entender, meu Pai. Eu quero essa riqueza na mente dela, eu quero essa riqueza na cabeça dela. Eu quero que ela entenda que o Senhor quer fazer coisas inauditas, extraordinárias, grandes, para o teu nome ser glorificado. Mas há os que perderam a oportunidade e agora já não veem mais uma saída. A boa notícia é que a esperança se renova a cada manhã. E por meio da fé, agora um propósito ainda mais forte vai reunir não só os bispos e pastores do Brasil, mas também dos 4 cantos do mundo, para clamar e determinar a transformação total e completa da sua vida. Prepare-se para o clamor mundial da troca de espírito. Bispos e pastores do Brasil e de mais 143 países estarão no Templo de Salomão para a maior cobertura espiritual já vista. Proteção, respostas, caminhos abertos para prosperar. Chegando no Congresso, segunda-feira, nasceu o que dentro de você? Nasceu o desejo de querer algo a mais. Por quê? Porque lá fora eu me entreguei para os vícios e para as coisas erradas. Aqui eu falei, em contrapartida, já que Deus começou a mudar minha vida, eu vou me entregar também. Eu comecei primeiro
eu já trabalhava quando era de menor, eu trabalhava, né, de pintura. Então daí quando eu cheguei aqui em Florianópolis, Deus me deu uma visão. Abre uma empresa de prestação de serviço em condomínio, que eu vi que a mão de obra era bem escassa aqui, porque era difícil achar profissionais que desciam em rapel, né? Então ali eu tive essa visão. E esse aqui foi o último contrato que eu fechei desse mês. Mas no começo desse mês eu fechei um contrato muito maior. Esse contrato aqui, ele é de 53 mil. Que eu fechei agora sexta-feira, no último dia útil do mês. Mas eu fechei um começo do mês que eu concorri com 4 empresas grandes da região aqui de Florianópolis, que os empresários não sabiam nem como. Eu concorri com 4 empresas e Deus me deu essa vitória, um contrato de mais de 100 mil também no começo desse mês que eu fechei. Se eu quero prosperar, se eu quero vencer na vida financeira, se eu quero estar acima de todos os problemas que esse mundo traz e oferece, nos negócios, então eu vou precisar de um pacto com Deus, eu vou precisar da proteção de Deus, eu vou precisar da segurança dele, eu vou precisar do cuidado dele, a minha empresa, os meus negócios, meus funcionários, tudo tem que estar debaixo dos olhos dele. E aí a importância do pacto, de você ter esse cuidado, de separar esse tempo segunda-feira e vir buscar. Se até aqui nada mudou na sua vida, dessa vez não perca a oportunidade. Uma multidão receberá de Deus a resposta urgente e a saída para toda e qualquer situação de desgosto, porque para Ele nada é impossível. Segunda-feira, 7 de agosto, no Congresso para o Sucesso. Dia do forte clamor mundial da troca de espírito com bispos e pastores de mais de 143 países, reunidos em concordância para que haja resposta e provisão de Deus para todos os seus caminhos. Exclusivamente 22 horas, na Vigília do Poder. Olha, é resultado que não acaba mais. O que eu vou mostrar aqui é provas de pessoas que chegaram no Congresso endividadas, pessoas que chegaram aqui na Mauro Ramos, no centro de Florianópolis, com a empresa no vermelho, devendo tudo que possuía ou que tinha, com a vida totalmente arruinada. Mas por seguir uma direção que vem do céu, que vem de Deus, essas pessoas conseguiram dar a volta por cima. Pagaram suas dívidas, conseguiram, em alguns casos até abriram a empresa, o próprio negócio, outras conseguiram uma porta de emprego, e tudo isso que você vai assistir comigo agora são provas de que se você tomar uma decisão e estar conosco segunda-feira, a sua história financeira pode mudar. Agora não é hora de você ficar chorando a situação que está vivendo. Agora não é hora de você reclamar pelo problema que está enfrentando. Agora é hora de você agir, como essas pessoas tomaram uma decisão. Bruno, o que aconteceu vindo segunda, pacto com Deus, obedecendo? Eu vim na segunda-feira, pastor. Eu trabalho com pinturas, eu estava com um contrato para fechar. Já tinha mandado o contrato para o rapaz, né, de um valor X, e estava uma semana amarrado aquilo ali, né? Fecha e não fecha. Aí teve a segunda-feira que eu vim aqui no Congresso, aí o senhor chamou aqui na frente. Traga o seu celular, vamos clamar aqui. Eu clamei aqui no altar. Quando a gente voltou, a mensagem caiu que tinha fechado o contrato. Dá certo? Dá certo. O nome da senhora? Flávia. Flávia. Vindo segunda-feira, pacto com Deus, obedecendo, o que aconteceu? Aconteceu que eu cheguei de outro estado, pastor. No início de junho começou a semana do Provai, da prova com Deus. Sei. E eu estava colocando o currículo e não chegava a mensagem, não chegava nada de entrevista. Tudo amarrado. E na primeira segunda-feira, eu lembro que eu vim às 10 da manhã, eu me lancei. Vim para o altar, peguei o envelope e no outro dia começou a chegar as mensagens no WhatsApp, começou a chegar a ligação e os e-mails. Comecei a fazer entrevista. Na segunda-feira seguinte, eu subi no altar. Quando eu desci do altar, que eu cheguei em casa, que eu peguei o celular, que eu olhei a mensagem, já estava lá a contratação. Deu certo, Flávia? Deu certo. A porta abriu? A porta se abriu. Muito bom, né, pessoal? Bem forte para o nosso Senhor. O que aconteceu, seu Jefferson? Eu trabalho com representação de material de construção. Eu faturei R$700 mil em vendas, R$30 mil de comissão. Você está vendo? Esse mês, que pode ter certeza que teve muita gente aí que reclamou, aí fora, foi ou não foi?
Ele aqui. E ele me parou ontem na porta e falou assim: cada semana é só obedecer, é só ser fiel. Amém? Muito mais vai vir. Bem forte para o nosso Senhor. Joyce, o que aconteceu vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus? Esse mês estava bem amarrado de venda, eu trabalho numa empresa nacional, então atendo clientes do Brasil todo. E estava bem amarrado. Aí numa segunda-feira eu clamei a Deus, né? E falei para ele, se eu sou fiel ao Senhor, os meus clientes também têm que ser fiel a mim. E a diferença tem que acontecer na minha vida. Em uma semana, né? Em 4 dias, na verdade, porque eu trabalho de segunda a sexta, eu vendi a meta toda do mês, 3 vezes mais do que era acostumada a vender. E as outras filiais do Brasil estão ligando para mim para saber o que eu estou fazendo para vender para os outros clientes, que eles não conseguem. Legal, né? Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? É a Adriana. Adriana, né? O que aconteceu vindo aqui, pacto, segunda-feira? Então, pastor, eu cheguei na igreja, assim, com a vida totalmente amarrada. Eu era uma pessoa da mentalidade, assim, muito escassa, muito apegada nas coisas. Tipo, não tinha dinheiro, mas era apegada no pouco, assim, que tinha, né? E aí eu fui vindo no congresso, fui seguindo as orientações, fazendo os votos, os propósitos. Deus foi me dando direção. Eu fui sacrificando, fui ficando mais, né, na dependência de Deus, não sendo apegada nas coisas. Hoje eu sou funcionária pública, eu que morava sempre assim, edícula dos fundos, hoje eu tenho a minha casa e eu creio que muito mais tem Deus para fazer. Muito mais. Feliz por você. Amém. Seu Reinaldo, vindo aqui segunda-feira, fazendo um pacto com Deus, peitoral do juízo, usando a fé, o que aconteceu? Pastor, assim, desde quando eu comecei o pacto, todas as vezes que eu sigo a direção, arrebenta. Toda vez que eu foco no altar, arrebenta em tudo que eu faço. Por causa do imposto de renda, eu esqueci de colocar uma ação que eu tinha feito e apareceu uma pendência no meu CPF. Na verdade, foi Deus que me mostrou, porque eu não recebi nenhum comunicado, não recebi nada, e me deu uma vontade de pesquisar o meu CPF. Fui lá, olhei, entrei na Receita Federal, apareceu uma pendência. Eu disse, meu Deus, eu não tenho dívida, graças a Deus, por causa do Congresso, está tudo limpo em meu nome. O que foi essa dívida que apareceu? A primeira coisa que eu pensei, uma dívida, um golpe. Aí fui lá na Receita Federal verificar o que era aquilo, aí apareceu uma pendência no meu CPF por causa do imposto de renda. E eu não sabia o que era, não conseguia fazer, procurei alguns profissionais da área da contabilidade e o valor para fazer essa retificação era lá em cima, porque tinha que pegar um monte de dados e tal. E orei, peguei o peitoral do juízo, orei, pedi para Deus sabedoria, que ele me mostrasse uma forma de resolver esse problema. Apareceu um profissional, um contador, né, para fazer um serviço para mim, fez um valor irrisório, outros contadores falaram que levariam 30 dias para resolver o problema. Em menos de 24 horas, assim que o contador fez lá o processo, olhei, não tinha pendência nenhuma. E se eu não tivesse visto a tempo, se Deus não tivesse me mostrado, inclusive eu poderia ter as minhas contas bloqueadas. Né? Sim. E outra coisa também, pastor, é um projeto que eu tinha de um orçamento para ser aprovado, e não ia e tal. E orei, entreguei na mão de Deus e foquei no altar. Isso é uma resposta vindo do altar. Pastor, foi coisa assim, de menos de uma semana, saiu ali o orçamento, foi aprovado, foi mais do que eu ainda tinha colocado no valor, a própria empresa, e já deixaram um outro orçamento já engatilhado. Entregando agora esse orçamento que eu fiz, já vai ter outro orçamento para entregar para eles também. Assim, tem abençoado, pastor. Toda vez que eu foco no altar, tem abençoado. E com o peitoral do juízo, eu estava orando porque me veio a cabeça. Ele é um símbolo para me lembrar, né, do meu propósito com Deus, mas também para fazer Deus lembrar do propósito que Ele tem com a gente. Porque toda vez que a gente foca no altar, Ele tem que responder. Né? E tem sido muito abençoado, pastor. Seu Reinaldo, o senhor começou o testemunho dizendo, todas as vezes que eu obedeço à direção e todas as vezes que eu foco no altar, tem dado certo. Sim, senhor. E é isso que essa pessoa que está em casa, assistindo, ouvindo pela rádio, precisa entender. Que tudo vem de Deus. O nosso sucesso, o nosso progresso, a mudança que nós precisamos, tudo tem que vir de Deus. Quando vem de Deus, dá certo. Quando Deus dá uma direção, é diferente. O senhor para ou continua? Continua, pastor. Deus abençoe. Tá ligado. Muito mais vai vir. Tá ligado.
Segunda-feira, 7 de agosto. Uma data para marcar sua vida. Representando todo o povo da Igreja Universal, bispos e pastores de 143 países estarão em concordância no Templo de Salomão, em uma noite jamais vista antes. Um grande clamor para que haja troca de espírito e, consequentemente, a mudança de vida. Prepare-se para o clamor mundial pela troca de espírito. Segunda-feira, dia 7 de agosto, exclusivamente às 22 horas, no Templo de Salomão, com transmissão em todas as capitais do Brasil. Olha, legal, né? Interessante que cada pessoa chegou aqui com um problema, mas todas elas têm algo em comum. A ferramenta chamada fé foi manifestada. E é uma aliança dessa que, segunda-feira agora, eu quero lhe entregar. Eu estarei às 10 horas da manhã e no horário das 3 da tarde, às 10 da manhã e às 15 horas. Pastor Juliano, 7 pela manhã, meio-dia e às 19 horas. Nós vamos entregar gratuitamente uma aliança, gratuita na sua mão. Você vai escolher colocar ou na mão esquerda ou na mão direita, ou carregar até mesmo na bolsa, e você vai aprender a fazer uma aliança com Deus. Até porque a aliança é símbolo de compromisso. Deus estando à frente da sua loja, por exemplo, da sua empresa, não tem como você falir. Deus estando à frente da sua vida econômica, não tem como você quebrar. É verdade. A aliança com Deus é para que esse ano de 2023 seja de portas abertas, de prosperidade. Você acompanha até imagens aqui de pessoas que vieram segunda-feira, católicos, evangélicos, espíritas, pessoas que chegaram aqui com a vida, desculpe o jeito de falar, mas com a vida totalmente destruída, definhada, escrava do problema, mas conseguiram, graças a Deus, a dar a volta por cima. Se você precisa de ajuda, você pode enviar a sua mensagem. Envie agora o WhatsApp 11 3573 3500. Deseja conversar com alguém? Pega o telefone, liga. Entra aí no WhatsApp, na chamada de áudio, pelo 48 3216 6162. Eu quero colocar esse intervalo que fala sobre o propósito da aliança. Entenda em detalhes o que nós estamos vivendo aqui segunda-feira. Ouça essas histórias. Eu tinha uma vida bem difícil. Vamos se dizer que a gente estava no fundo do poço, porque éramos em 3 irmãos e a condição bem precária, porque só tinha minha mãe, era mãe solteira, então passamos bastante dificuldade. Comecei a trabalhar, me casei, só que a situação continuou a mesma. Passamos por várias situações difíceis na vida. Inclusive, chegou o momento de o filho querer o leite para se alimentar e a gente não tinha dinheiro para comprar. Eu trabalhava na cozinha da minha casa, fazia os doces e saía vender na rua de porta em porta. Eu vendia os doces em consignações, andava pelas ruas de São Paulo com várias bolsas térmicas, pesando mais de 30 quilos de doce. E foi por essas dificuldades, foi assim que eu cheguei no Congresso. Diante de situações tão extremas e desesperadoras, muitos chegam a tirar a própria vida. Mas, e eles? O que fizeram? Depois de eu chegar ao Congresso e firmar uma aliança com Deus, tudo mudou. E através da aliança com Deus, nesse ano de 2023, a gente está com um projeto de expandir a loja e também me deu a direção de futuro, a gente vai franquear a nossa empresa. E isso é tudo para honra e glória de Deus. Porque eu nunca sonhei com isso e Deus, ele me fez chegar aonde eu nem imaginava. E foi tudo através da fé, da aliança com Deus, de tudo que eu aprendi aqui no Congresso, da visão, da sabedoria que Deus dá pra gente, né? Mas isso não é o mais importante. O que eu tenho dentro de mim, que é o Espírito Santo, que me move, que me sustenta, é o meu patrimônio maior. O meu bem maior é o quê? É o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje eu tenho paz.
Hoje eu consigo encostar a cabeça no travesseiro e dormir, coisa que antes eu não tinha, por causa das preocupações, filho passando necessidade, a gente brigando por causa das dificuldades, mas hoje não. O Espírito Santo é o Consolador, ele é o nosso bem maior. Segunda-feira, a entrega gratuita da Aliança do Pacto com Deus. Entrada e estacionamento são gratuitos. Gratuitamente, segunda-feira, eu quero lhe entregar essa aliança. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro da nossa cidade de Florianópolis. Bem próximo aqui o Shopping Beira-Mar, 200 a 300 metros do Shopping Beira-Mar. Estacionamento gratuito. Pastor Juliano estará às 7, meio-dia e às 19 horas. Eu estarei às 10 da manhã e às 15 horas. Unidos nessa fé para poder te ajudar. E se você precisa agora de um milagre, você pode tanto ligar para a nossa central de atendimento e também prepare aí um copo com água. No final do programa, você vai beber desta água e eu creio, vai receber forças para você lutar, poder para você vencer. Eu tenho aqui um quadro que se chama-se Momento Empresarial. Você vai acompanhar comigo agora a história de uma pessoa que através do Congresso deu a volta por cima. É uma história de motivação, é uma história de superação, de quem chegou no Congresso com a vida definhada, mas por meio do Congresso, segunda-feira, essa corrente pela vida econômica, a pessoa conseguiu dar a volta por cima. Vamos ao quadro Momento Empresarial. Momento Empresarial. Estou fazendo esse vídeo aqui para contar um pouco da nossa história, nossa caminhada como empresário, né? Eu tenho 12 anos que eu saí da parte operacional de firma, trabalhava numa empresa e abri minha empresa, né? Nesses 12 anos muitas coisas aconteceram, né? A gente já passamos muitas lutas. Não é fácil, né? Você ter uma empresa, infelizmente no nosso país é muito difícil, né? Questões de impostos, leis trabalhistas, e você tem altos e baixos, não tem jeito, né? A gente vive numa sociedade onde se a economia não vai bem, você também automaticamente você tem seus problemas, né? Mas em todas essas dificuldades, em todas elas, com dívidas, né? Enfim, contas aos meus olhos muitas vezes impagáveis, já devi mais de R$1 milhão, enfim. Mas em todas essas lutas, minha única saída, minha única alternativa foi o altar. Né? A gente, estando com a vida no altar, e aprendemos isso, né? No congresso, nas reuniões na igreja, que quando você está com a vida no altar, você está com a vida na mão de Deus. E quando estamos com a vida nas mãos de Deus, é impossível as adversidades nos destruir. Você passa por ela, passa pelas crises, mas de fato você passa. Você não morre na crise. Você passa o deserto, não morre no deserto. Então, assim, a minha preocupação maior antes de qualquer coisa, antes de buscar conhecimentos, que é muito importante ter o conhecimento, antes de buscar parcerias, é muito importante parcerias, antes de buscar recursos, investimento, investidores, que tudo é muito importante você ter, mas antes disso eu me preocupo em estar com a minha vida no altar, em não sair do altar. Essa é a minha preocupação, minha prioridade, todos os meus dias. E isso eu faço através das minhas orações, dos meus jejuns, das minhas idas à igreja, participando dos cultos, não somente sendo um ouvinte passivo, não, sou um ouvinte 100% ativo daquilo que sai do altar.
Então, com isso, nós temos conquistado, temos avançado. A luta vem, as crises vêm, mas é nas crises que aparecem as oportunidades. Deus nos faz enxergar a oportunidade e, através dessa direção de Deus, conquistamos, avançamos. Assim tem sido no longo desses anos que eu sou empresário e vai permanecer enquanto eu estiver no altar. É isso, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. O maior causador das dívidas é o descontrole financeiro. O endividamento das famílias brasileiras bateu o aumento no preço da conta de luz. Atualmente está cada vez mais difícil viver com as incertezas deste mundo quando se trata da vida financeira. Muitos, mesmo tendo capacidade e aplicando todos os seus esforços, não conseguem a realização econômica e o sucesso nos negócios. Como vencer em tempos tão difíceis? Todas as segundas-feiras, milhares de pessoas têm recebido força e, principalmente, a direção que vem de Deus. Se você deseja alcançar uma vida de qualidade, venha firmar o seu pacto com Deus no Congresso para o Sucesso, todas as segundas-feiras. Procure uma Universal mais próxima de você. E aí, você tem dúvidas de que tem jeito para o seu problema? Você tem dúvidas acerca do que Deus quer, pode fazer na sua vida financeira? Não duvida, minha amiga, meu amigo, não é à toa que você está acompanhando esse programa. Segunda-feira agora, eu quero lhe aguardar. Coloque imagens, produção, por favor, da nossa catedral aqui no centro. Na Mauro Ramos está aí, o lugar do seu testemunho. É aí, ó. Até chegar aqui segunda-feira, aí é com você. Não sei se você vai vir de Uber, de táxi, de ônibus, se você vai vir a pé, eu não sei. Até chegar aqui é com você. Chegando aqui, aí é com Deus. Nós vamos te ajudar. Você vai sair dessa amarração, dessa miséria. Você vai vencer essas dívidas. Você não vai perder a sua... Vamos lutar juntos por meio da fé. Pegue tudo que você acompanhou aqui, mediante a tudo que você viu e ouviu, tome a sua decisão. Eu vou ficando por aqui com a nossa participação. Você que preparou o copo com água, deixa eu falar aqui, você que preparou o copo com água, beba desta água aí agora. Essa água está abençoada, essa água, ela está consagrada. E no momento que você vai bebendo a água, você recebe forças, minha amiga, meu amigo, para você lutar, para você vencer. Você que está assistindo aí em Criciúma, você que acompanha o programa aí em Blumenau, em Indaial, você de Gaspar, Ilhota, você que está aí no oeste catarinense, Chapecó, você que está na região serrana, você que me acompanha agora no Vale do Itajaí, no Vale Europeu, você que está assistindo o programa aqui na Grande Florianópolis, seja abençoado. Você que está dentro de um presídio, recebi uma mensagem que tem muitos que dentro de uma cela no presídio acompanham o nosso programa. Você não está sozinho. Não se sinta sozinho. Deus está aí com você. Beba desta água. Seja por Deus abençoado. Que Deus ilumine e abençoe a todos. Meu forte abraço e até lá. Segunda-feira, 7 de agosto. Uma data para marcar sua vida. Representando todo o povo da Igreja Universal, bispos e pastores de 143 países estarão em concordância no Templo de Salomão, em uma noite jamais vista antes. Um grande clamor para que haja troca de espírito e, consequentemente, a mudança de vida. Prepare-se para o clamor mundial pela troca de espírito. Segunda-feira, dia 7 de agosto, exclusivamente às 22 horas, no Templo de Salomão, com transmissão em todas as capitais do Brasil.